Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria. E a nossa aula de hoje vai ser sobre impressionismo. Impressionismo. Impressionante. Eu amo muito falar de impressionismo, gosto bastante de trabalhar porque é algo moderno, é algo que vem com a contemporaneidade, vem junto com os movimentos das vanguardas europeias. E nós vamos trazer um aspecto qual? Mostrar para vocês quem foram os principais artistas, quais são as principais características das suas técnicas artísticas e, claramente, o contexto histórico e que isso afeta toda a arte. Ok? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber constantemente as aulas que eu posto aqui no canal Alexandria. Tudo certo? Então vamos lá. Impressionismo. Ele vem com uma tendência com ênfase depois do movimento francês chamado Belle Époque. Belle Époque. Né? Nós temos aqui algumas características que vão trazer tona a uma realidade que era... Eu vou trazer sempre nesses movimentos artísticos para vocês aqui, para quem já acompanha há um tempo já percebeu, mas o que esse movimento artístico tem de diferente dos outros? Então, o impressionismo, qual é a característica que, para mim, isso aí também é uma questão que pode ser um tanto quanto pessoal, do impressionismo que me chama atenção? O fato da maioria dos artistas do impressionismo pintarem em ar livre. Eles não pintavam em estúdios. Isso eu acho magnífico neles, né? Esse ponto de eles estão lá fora, eles estão vendo a realidade, né? E aquela realidade gera o impressionismo, né? Então, o impressionismo é fruto dessa captura, tentativa, pelo menos, dos artistas de capturar a essência da tonalidade dos objetos, a essência poxa vida, o que eu olho aquilo que chama, por que o céu me chama atenção? O que está além daquilo, sabe? O que impressiona, por isso que eu falei impressionante no começo da aula, o porquê que as pessoas ficam tão impressionadas olhando um céu ou um vaso de flor. Isso daí que eu achei fenomenal da parte deles, porque isso não era na ideia. Tipo, o que pode impressionar fulano? E eu entro aqui nesse estúdio e vou pintar. Não, eles eram bem diferentes. Eles pegavam, eles iam lá fora, eles se impressionavam e pintavam. Achei isso é uma das questões fantásticas que dá para entender do impressionismo, tá? E detalhe, que eu acho isso legal, né? A preocupação de captar a luz solar, né? Poxa, a sombra, as cores mudam quando o sol reflete. Então, sabe, essas questões eles também se preocupavam de certo modo, tá? Algumas características nas telas, principalmente, são quais, assim, né? Cores que a luz produz no momento, então são luz de momentos. É a mesma coisa dele pegar e meio que tirar uma foto com os olhos. Poxa, não é esse vermelho que... Não é um vermelho comum, não é um vermelho padrão. É o vermelho daquele momento. Então eles vão representar a tentativa de registrar a tonalidade do momento. Tá? Figuras sem contornos nítidos. É a mesma questão de quando você olha, quando está muito calor, sai aquele mormaço assim, as coisas parecem que vão perdendo um pouco a forma, é mais ou menos nesse sentido. Eu tenho, né, um problema ocular, vamos dizer assim. Quando eu tiro meu óculos, o meu estigmatismo não permite que eu veja o contorno das coisas, com clareza. Seria isso impressionismo? A melhor maneira para mim explicar impressionismo é assim. Quando eu tiro meu óculos, as coisas ficam impressionistas para mim. Esse é o ponto, de que eles trazem este olhar de não ter um contorno definido mesmo dos objetos.
Sombras luminosas e coloridas, né? Trazendo essa vivacidade da sombra, não essa parte obscura da sombra. E o que eu acho interessante também da característica é a mistura de tinta na tela. Então, como assim? Eles não faziam a mistura fora e depois pintavam. Se eu quero fazer uma mistura assim, assim, assado, eu posso até testar a tela, a mistura fora da tela. Mas o que foi pintado na tela foi misturado nela mesma. Então, por exemplo, nossa, isso aqui deu uma mistura, um exemplo, de amarelo com vermelho. Mas mais puxado para amarelo. Então, primeiro eu vou pintar de amarelo e depois eu vou colocando vermelho até ficar no tom que eu quero. Basicamente, essa era uma característica comum desses grandes pintores impressionistas. Então, essa pintura ao ar livre eu acho muito interessante, ênfase na natureza, da luz, né, dessa sombra solar, né, de como que a sombra é viva. Eu acho que o impressionismo traz essa ideia também da sombra como algo vivo. Pinceladas, né, como que eles pintavam, né? A pintura deles era, como que eu posso dizer, soltas e rápidas, ligeiras. Então eu vou pintar, eu só fazendo assim, ó. Por isso que soma com a característica de não ter contornos tão nítidos, porque quando você está fazendo assim, você não vai conseguir fazer um contorno nítido. E provavelmente, se quando você tivesse o desenho definido e você fosse seguir aquele contorno corretamente, você não ia pintar de forma ligeira, né? E de maneira pincelada, assim, né? Bem jogada. Então, essas pinceladas soltas, elas dão este olhar, né, de movimento também na obra, porque como eles também querem representar esta realidade vivida da impressão do momento que você tem que transmitir certo movimento, porque quase nada é completamente parado. Então até uma árvore com o vento está balançando. Então eu preciso mostrar isso. Eu preciso. Então eles vão trazendo este lado mais tranquilo, perde um pouco aquele detalhe minucioso da obra. Né? Por querer. É por isso que eu gosto de falar, eu não gosto. Beleza, parabéns para você. Tem tanta vanguarda em movimento artístico para você se abraçar, meu querido. Por favor. Esses caras, eles adquirem essas características artísticas por querer. Não é porque eles não sabem fazer uma pintura minuciosa. Eles sabem, mas eles vão por esse caminho porque eles querem. Não é à toa que dentro das vanguardas europeias você vai ter inúmeros artistas que eles vão pintar em vários tipos de vanguarda. Eles não vão ser de uma vanguarda só. Eles vão ser de outras vanguardas também. Você vai pegar ali um Picasso da vida, que ele vai passar por vários estilos artísticos. E tá tudo bem, e é por escolha mesmo, não é porque eu não concordo mais com aquele. Não. Há momentos que eu pinto assim, há momentos que eu pinto assim. Então, por isso que as vanguardas quebram um pouco com as escolas artísticas. Porque a escola, eu aprendi assim, eu só vou pintar assim. A vanguarda não, ela é mais maleável, ela joga mais com esse lado, tipo, ó, às vezes eu pinto assim, às vezes não, e por aí vai. Né? Enfim, cores vibrantes. Isso daí é interessante. Cores vibrantes por conta da beleza do momento, do impacto da cena que quer ser pintada ou apresentada. E isso aqui eu puxo à tona nessa questão da cor vibrante, aquela questão da mistura que eu falei que eles faziam uma mistura na tela. Eu esqueci de dar uma informação importante sobre isso, que é por isso que eles evitavam misturar na tela. Por quê? Porque se você errar a mistura, você acaba com a sua obra. Então, ou seja, eles faziam dessa maneira que eu falei, e iam colocando pequenas pinceladas de outra cor junto com aquela principal. Então, isso evitava misturas fora da tela.
Porque para eles, se houve uma mistura fora da tela, fora da onde eu estou pintando aqui, significa que não vai surtir o efeito que eu quero. Não vai. Entendeu? Não vai surtir o efeito de naturalidade do negócio. Isso aí era o que os impressionistas pensavam, né? Então, esse abandono dos contornos nítidos das coisas vai dar um efeito de cor e luz. Cor e luz. A luz afeta no contorno ou não? Depende da posição do sol ou da pessoa ou da coisa, né? Então, se você pega um vaso de flor, por exemplo, aonde que acaba uma flor começa a outra? Se você olhar nitidamente, você consegue às vezes ver, mas muitas vezes você não consegue. Porque você tem que se esforçar muito. Então eles querem mostrar esta questão mais de como a gente vê no cotidiano as coisas. A impressão que se tem. Nós temos a impressão de que aquilo parece que está junto, mas não está. Na pintura eles vão pintar juntos, porque é essa a impressão que dá. Basicamente esse é o ponto, né? Então, esse abandono não é um abandono... porque eu não sei pintar nitidamente, então vou deixar assim. Não, é proposital mesmo, tá? Mas cuidado, essa mistura, essa falta de contorno nítido, ela é suave, tá? Não é gritante, não é desproporcional ou desfigurado, tá? Não desfigura as coisas. E aí, automaticamente, esse abandono vai gerar uma tentativa de representação de movimento. Então, de quando você olha aquela obra, você consegue imaginar uma coisa que meus alunos sempre falam: mas professor, mas aquela tela está se movimentando como que quer? Está representando o movimento, ou se não, está apresentando o movimento. Não está apresentando o movimento, porque está parado. O que dentro de uma tela ou dentro da arte a gente entende como apresentar movimento? A melhor maneira que eu explico isso é quando você olha para a tela e você já consegue imaginar o próximo movimento que aquela coisa vai fazer. Então, se eu estou representando uma pessoa e a pessoa está representada assim, você já consegue imaginar que ela vai dar um outro passo para andar. Acontece correndo. Isso, sim, é apresentação de movimento. Então, quando você já consegue imaginar os movimentos que estão acontecendo ali, o próximo movimento. Ou você consegue imaginar o movimento natural que aquela paisagem está fazendo através da obra. Então, essa representação de movimento seria essa característica aqui. Ok? Outra questão interessante, temas cotidianos e modernos, né? Como assim? Rotina, um olhar real, uma característica comum é você olhar realidades comuns. Eles querem representar, né? Apresentar realidades comuns, mas que ninguém repara. São realidades que passam batido na vida cotidiana. Eles querem apresentar, gravar aquilo. Vocês estão percebendo que aqui normalmente funciona com esse movimento, mas vocês nunca repararam nisso? Então são características como essa que eles têm por finalidade apresentar, tá? Então, a questão é, agora que vai quebrar e vai dar uma chave aqui, uma ideia de subjeção da impressão. Como assim? O que você vê na obra é a maneira como a mente do artista viu aquela realidade e ele quis representar. Se você não tiver a mesma visão, você vai ter uma dificuldade de fato, interpretar ou ser um crítico daquela arte. Porque você não vai conseguir acompanhar o movimento que o artista teve. E nós, agora que não vivemos mais o tempo desses artistas, fica mais difícil ainda, né? Então, ela não é objetiva e realista,
nesse ponto, mas ela acaba apresentando essa subjetividade do artista, uma relatividade da visão do artista perante aquela realidade. Então, por isso que alguns conseguem ver com mais clareza no impressionismo. Eu, por exemplo, eu e outra pessoa. Aquela obra específica eu consegui compreender. O meu amigo não. A minha caveira não conseguiu entender aquela obra ali. Não conseguiu. Você conseguiu entender? Não, eu consegui. Aí aquela outra obra, a caveira olha para mim e fala, eu entendi. Aí eu falo, putz, eu não entendi. Então, o impressionismo entra nessa subjetividade na hora da interpretação, na hora do entendimento da obra. Ok? Essas são as principais características do impressionismo aqui na história. Enfim, principais artistas que tiveram ali. Eu vou citar alguns nomes para vocês aí anotarem e depois pesquisarem na internet algumas obras deles, para vocês terem uma ideia depois dessa aula. No Brasil, Eliseu Visconde e Anita Malfatti, ok? Anita Malfatti, a grande mulher, pintora, uma das primeiras mulheres pioneiras da arte brasileira. Tá? Artistas europeus, Manet, M-A-N-E-T, Manet, Pissarro, com 2 S e 2 R's, Degas, tá? O Degas é muito bom, gosto bastante das pinturas de Degas, Monet, com O, Monet, M-O-N-E-T, então tem o Manet e o Monet. E o Renoir, né, gente? Renoir, que é o grande nome impressionista da história da arte. Renoir se escreve Renoir, ok? Beleza, meu povo? Ficou alguma dúvida aqui de impressionismo? Certeza? Pois bem, qualquer dúvida que ficou, o e-mail do suporte está aqui na descrição deste vídeo. Pode mandar um e-mail ou coloca aqui nos comentários que a gente responde você. Qualquer coisa, se você tem alguma crítica, se você tem algum elogio, enfim, algum tema que você queira que eu trabalhe, coloca aqui nos comentários, que aí a gente coloca aqui no nosso calendário, beleza? Muito obrigado por ter ficado aqui no final dessa aula. Curte esse vídeo se você gostou da minha aula e não esqueça de se inscrever no canal, por favor. Muito obrigado por ter ficado até aqui e te espero na próxima aula.